Oi gente, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo sobre 2 livros que eu li recentemente. São livros bem legais e eu não tenho que falar muito sobre cada um, então vou fazer um vídeo unindo os dois. E é o On the Road, do Jack Kerouac, e o Garota Interrompida, da Susan Kaysen. Enfim. Eu fui ler On the Road porque eu vi no Goodreads e eu tava rodando lá o Goodreads e eu fui nas quotes, aí eu vi um trecho, que é aquele que eu li no último vídeo, sobre os loucos. Eu falei, eu preciso ler esse livro. E eu não sabia muito bem do que se tratava. Eu sabia que era uma história de um cara na estrada. E eu não li os ensaios e não sei se eu vou ler. On the Road começa contando a história do Jack Kerouac, que na versão normal é o Sal alguma coisa. E que tá cá na estrada com o amigo Neil Cassidy, que foi pro original como Dean Moriarty. Sherlock Holmes é você. E aí eles não têm planos, eles não têm objetivos, eles não têm preocupações, eles só caem na estrada e vão pra vida. E aí acontece que eles fazem tudo. Sabe no Bueller's Day Off? É o Curtindo a Vida Doidado, nome tosco. Quando o Ferris fala pra namorada dele, você não tem que perguntar o que a gente vai fazer, você tem que perguntar o que a gente não vai fazer. É mais ou menos isso que acontece, eles fazem de tudo. E o Kerouac, durante a narrativa, que é completamente, assim, em fluxo, ele não te dá tempo pra pensar, vai te introduzindo em todos os lugares que ele passa, em todos os bares e motéis e todas as casas noturnas porque ele passa e tenta entrar de graça porque ele tem, tipo, $10 pra passar um mês. Enfim, ela vai contando um período de tempo da vida dele em que ele simplesmente cai na estrada. Então, no começo ele tá a fim de ir pra Denver, que é onde tá o Neil, que é um cara que ele conheceu na vida, assim. Ele conheceu quando o pai dele morreu. E isso faz do Neil um cara importante. Ele acaba sendo um amigo, um dos únicos amigos fiéis do Kerouac. O personagem principal é um escritor. Então ele fala que ele largou o livro pela metade em casa, o livro que ele estava escrevendo, e foi pra estrada pra pensar na vida. Então, em alguns momentos ele cita, putz, eu podia escrever tal coisa pro meu livro, ou então, se eu tivesse pensado nisso antes, talvez tivesse ficado melhor. Durante essa narrativa muito louca, cheia de fluxos e cheia de personagens que a gente não sabe de onde chegaram, assim, que é muito conturbado. Ele pegando carona com gente que ele não conhece no meio da estrada. E aí eu descobri que isso é muito mais comum do que se imagina, e aí eu fiquei pensando como eu sou cagona. A gente começa a perceber uma coisa um pouco mais triste desse personagem principal, que é quando a gente começa a perceber que ele talvez esteja procurando pela mágica no final da estrada. Ele fala isso em algum ponto do livro, eu escrevi, eu marquei, eu sublinhei e eu não achei depois. Eu acho que se evaporou, enfim. Mas num dado ponto da história ele fala que todo mundo que tá na estrada acaba achando que vai encontrar magia no final da viagem, assim. E eu achei isso muito legal. E aí aí eu tava lendo depois que eu terminei de ler o livro. Eu fui no Goodreads dar uma lida nas resenhas que tinham por lá. E aí um cara fez um comentário, né, sobre a experiência dele de leitura. A escrita do Kerouac dá essa impressão de que tem um mundo inteiro lá fora e você tá perdendo tempo dentro do teu terno, sabe? É aquela coisa de sai e vai fazer alguma coisa agora. E essa impressão é muito forte no livro. Talvez eu tivesse gostado mais se eu estivesse num momento de completa inércia, de eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei o quê. Mas, enfim, esse cara que eu vi fala pra caramba. Enfim, esse cara que eu vi no Goodreads, ele fala que quando ele leu aos 16, o On the Road foi o que o fez sair de casa e querer ficar na estrada a qualquer custo e conhecer o mundo, conhecer a vida e não sei o quê. Daí ele releu, e aí ele emprestava o livro pra todo mundo, ele queria que todo mundo conhecesse a história do On the Road. E aí aos 23, quando ele releu o livro, ele falou, puxa, é um livro bacana pra caramba, meu. Acho bem legal mesmo. Eu acho que... eu acho que eu vou pra estrada. E aí ele pega e vai pra estrada, e aí todo mundo que falava, putz, você tá na estrada, você deve ter lido On the Road. Falava, pô, é um livro legal, eu recomendo. E aí quando ele tentou reler depois dos 30, ele chegou à conclusão de que... ok, que era um livro pra jovens que precisavam de combustível. Ler o On the Road, especificamente, é pra um momento da vida. Porque
Talvez depois disso não sirva pra muita coisa. Eu achei que é uma história legal. Os personagens, eu gostei muito do Kerouac, como Kerouac, pelo Kerouac. E é isso aí, eu acho que vale muito mais por quem você é, assim. Eu até comentei isso no texto que eu escrevi pro blog. Eu sempre acho que um livro ser bom ou ruim depende muito mais do leitor do que do autor. Mas pra ler o On the Road, ele vai ser bom ou ruim de acordo com o que você tá passando, porque é um livro que vai depender do momento que você tá. Se você tá precisando de combustível, ou se você já tá ok com a sua vida e um combustível vai te fazer ficar, putz, que cara chato que não para de falar que a estrada é incrível. E aí eu li, peguei pra ler hoje de manhã, peguei pra ler a orelha, porque eu queria ter uma ideia do que se tratava a história. Eu peguei e falei, vou começar a ler, vou ler uns 2 capítulos. Aí eu li 125 páginas de uma vez. E aí eu terminei agora há pouco, e eu gostei demais desse livro. Garota Interrompida, então, realmente conta a história da Susan Casey, que é essa adolescente de 18 anos que acabou de tentar se matar e aí vai internada. Só que ela percebe que ela não tem muita noção do que ela tem. Porque ela tem uns lapsos de memória, então é como se partes da vida dela não existissem. Como se o terapeuta, o analista, enfim, os médicos dela estivessem falando pra ela uma coisa que ela não tem noção se aconteceu ou não. No começo do livro ela até fala que ela não sabe quanto tempo durou entre a consulta e a internação. Aí ela começa a fazer uns cálculos e percebe que ou a consulta teve 1h30 ou a consulta teve meia hora. E que isso não fica muito claro pra ninguém. E aí a gente conhece a vida dela, o dia a dia dela dentro desse hospital psiquiátrico. E assim, as regras internas e as enfermeiras, e por onde cada um pode passar, e as colegas de quarto. E aí ela divide o quarto com a Georgina, né? Georgina, sei lá. Que é uma louca estranha também. E aí tem essa personagem que é forte pra caramba, que é a Lisa, que de vez em quando ela foge. Ela é sociopata e ela acha que ela é melhor que todo mundo por isso. E aí é engraçado que de vez em quando ela vira e fala, vocês são tudo umas loucas. E ela fala, mas o que você é então? Fala, sociopata. É muito engraçado. E aí, no decorrer da história, você vai falando, caraca, que absurdo, eles são doidos mesmo, né? E ela não tem esse tiquezinho de autobiografia, aquela coisa tanto quanto chatinha. Não tem isso nesse livro. É como se ela estivesse contando uma história. A gente sabe que é uma autobiografia porque a gente percebe que o nome do personagem é o mesmo da autora. Mas de uma forma geral é uma história. E os personagens são muito cativantes, assim, apesar de doidos. A gente percebe que a loucura deles não é uma coisa tão absurda assim. E aí, na medida da história, a autora vai botando na mesa que, putz, eu sou louca, mas me descobriram. Será que você não é doido também, tá incubado? E o nome dos capítulos é sempre muito legal. Tem um capítulo que chama Se Você Morasse Aqui, Você Já Estaria em Casa. Que é o que uma das residentes desse hospital fala pra Susan, pra Susana, não sei falar. Que ela fala que quando ela sair do hospital e for pra um apartamento, vai ser o que ela vai colocar na sala de estar, assim. Se você morasse aqui, já estaria em casa. E elas têm esses pensamentos, elas ficam maquinando sobre a vida delas lá dentro, tentando ajudar umas às outras. Mesmo que sejam um tanto quanto dispersas, talvez. Que a loucura delas não as deixa assim, nossa, somos super sociáveis, tal. Até porque algumas são depressivas, então elas ficam presas dentro delas mesmas por um tempo, e aí elas têm que ficar um tempo na solitária, sozinhas e enclausuradas, e pra tentar botar as ideias no lugar. Elas são amigas, assim, então elas ficam tentando se ajudar lá dentro, tentando ver o que é melhor pra cada um. Todo esse período que a Susana passa lá dentro é um grande período da vida dela. Ela passa 1 ano e meio lá dentro. E aí ela começa a se dar conta de que ela fica talvez um tanto quanto mais livre lá dentro. Porque ela tá protegida. Ela tá protegida pelo diagnóstico que ela tem. O desenvolvimento da história é incrível. Eu achei muito bacana. Eu gostei eu gostei do jeito como ela soube usar o humor na medida certa, sem ficar aquela coisa, estou contando uma história trágica tentando ser engraçado. É um humor super natural, não é nada apelativo. E é muito gostoso de ler, tanto que eu li de uma vez. Fazia muito tempo que eu não parava pra ler nada, assim, e li 200 páginas de uma vez.
No fim das contas, conta no final do livro por que o nome do livro é Garota Interrompida. E eu achei muito bom. Eu gostei bastante. Eu gostei muito mesmo. E aí eu vi um vídeo muito legal da Nayara, vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, que ela une o Garota Interrompida com aquele livro bonitão, que é enorme, que é aquele Psicanálise e Literatura, Literatura e Psicanálise. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. São 2 livros bem legais. Cada um pro seu público, e enfim. Tchau!